Hoje eu vou falar sobre as esquerdas e o que eu penso a respeito. O mundo todo está atravessando um período onde há uma intensa competição por trás de tudo entre custos de mão de obra. Com o processo da globalização, assistimos a Europa indo para baixo, à exceção da Alemanha, que tem custos de mão de obra bastante elevados. Os Estados Unidos, num processo também de perda de posições internacionais de competição, e o Sudeste Asiático, especialmente a China e outros países ligados mais próximos à China, que fizeram modificações nos custos de suas mãos de obra e que têm custos muito baixos. Então a China, ela invadiu Europa, invadiu Estados Unidos, invadiu a América do Sul e é um grande concorrente internacional. Por quê? Porque tem um custo de mão de obra muito mais baixo, não tem encargos ligados à previdência, o chinês não tem seguro em relação à sua velhice, portanto, ou ele poupa ou ele simplesmente não terá amparo do Estado. Ou seja, há uma competição entre países que têm custo de mão de obra mais elevado e, portanto, melhores condições de vida, e países que têm mão de obra mais barata ou mão de obra precária. E esse processo é que está forçando vários países a fazerem reformas trabalhistas, que nem estão ocorrendo aqui no Brasil. A reforma trabalhista visa flexibilizar a mão de obra, ou seja, visa facilitar às empresas reduzir custos de mão de obra. Porque se ela não reduz custos de mão de obra, ela não consegue concorrer, seja internamente, seja com o produto que vem de fora. Então, a globalização, que foi marcada por uma redução nos custos de internalizar produtos dos países, ou seja, com uma redução de impostos de importação bastante expressivo, fez com que os produtos tivessem um grau de competição muito maior. Um produto que antes da globalização do processo, para entrar num país, tinha que pagar um imposto, digamos, de 100%, hoje ele entra no país com um imposto 10% ou até menos. Então, ele compete muito mais com a produção que é feita nesse país. A globalização trouxe essa nova fase, que é uma competição intensa entre países, porque os produtos não têm tanto imposto para penetrar de um país para o outro. E ao fazer isso obriga que os custos de mão de obra sejam os mais baixos possíveis para permitir, então, o lucro que o sistema capitalista precisa para se autopreservar. Então, o que nós estamos assistindo é, por trás de tudo isso, uma grande briga entre mão de obra de um país e de outro. Por mais que a gente não goste de aceitar isso que está ocorrendo, é um fato que derrubou as esquerdas no mundo todo. Porque as esquerdas defendem as conquistas dos trabalhadores de melhoria nas suas condições de trabalho. E a direita, ela olha exatamente o oposto. E aí nós temos duas consequências. É que esse sistema de alta competição
levam a uma redução de custos e, portanto, de preços para o consumidor. O sistema capitalista, ele maximiza essa vantagem porque ela oferece produtos a custos muito baixos e, portanto, há uma satisfação ao consumidor muito maior. Ela gera um problema grave, que é uma redução no montante global de massa salarial. Por quê? Porque na medida que cada empresa, para sobreviver dentro desse sistema, vamos chamar internacional, ela é obrigada a reduzir esses custos de mão de obra e assim a massa salarial global no mundo todo, ao mesmo tempo que a massa salarial em cada país tende a ficar menor. Ficando menor, ela impulsiona o quê? O desemprego. Ela impulsiona menor poder de compra e, consequentemente, ela cria para as empresas um menor faturamento. Então, se a empresa vai ter um custo menor, ela vai ter também um faturamento menor. Essa é a lógica do sistema capitalista que já está em curso há bastante tempo e cuja resposta, do ponto de vista político, é o movimento que nós estamos assistindo de um recrudescimento do protecionismo. Eu queria agradecer a sua atenção. Se você achou que aquilo que eu estou falando faz algum sentido na sua vida, na sua avaliação, eu conto muito que você ajude a divulgar esses pensamentos. Normalmente a gente não vai conseguir essas ideias, discuti-las nos meios de comunicação. Então é na rede social que nós vamos trabalhar mais e a gente espera que você veja o nosso site para os seus amigos que você considere, leve essas ideias à frente e participe também com a sua opinião. Muito obrigado.